programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contando com a contribuição inestimável do nosso produtor, Assauri Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Desejando a todos um excelente dia e que a paz de Jesus possa iluminá-los. Também conosco, como sempre, o nosso querido amigo, irmão Joel Vaz, com a sua agendinha de luz. Então, Joel, sua saudação aos nossos companheiros. Que este dezembro que se inicia possa trazer de volta a harmonia, a alegria, a paz em todos os corações, com a visita de Jesus no vosso lar. Que assim seja, não? Pois é, nós estamos nos preparando agora para o dia 7, para o encerramento do ano do nosso Instituto de Cultura Espírita. Ao mesmo tempo, comemoramos o nosso aniversário de fundação, que foi no dia 10 de dezembro. E nós fazemos uma festa, né? Vai começar às 14 horas, todos estão convidados, tem até bolo, viu? Bolo, salgadinho, cachorro-quente, pipoca e guaraná. Junina, natalina. É uma festa bonita, vamos ter teclados, né, tocando, enfim. Nós fazemos uma breve apresentação, mostrando o que aconteceu. Foi um ano importante, um ano muito rico, né? Com seminários, com estudos, com análises, enfim, o Instituto de Cultura Espírita deu contas da sua tarefa. Também foi um ano muito importante que nós fizemos uma alteração de estatuto para podermos não só atualizar o nosso endereço, que hoje é obrigatório constar no estatuto, como também a possibilidade de fazermos legalmente vendas, né, dos nossos produtos, CDs, DVDs, etc. Também foi um ano de grande crescimento da nossa web TV, né, muito bonita, caminhando pelo mundo afora. E também um ano muito relevante que o nosso Instituto, que sempre, há muitos anos, sempre fazia parte daquele conjunto de entidades federativas de âmbito nacional especializadas, né? Na verdade, nós não conseguimos ser de âmbito nacional. E até em nome dessa verdade, nós oficiamos a Federação Espírita Brasileira, o Conselho Federativo Nacional, e o Instituto de Cultura Espírita deixou de fazer parte desse conjunto de entidades, embora em momento algum retiremos o nosso apoio ao processo de unificação, ao trabalho que os nossos irmãos fazem em todas as federativas, as outras instituições especializadas, enfim, estamos à disposição, mas certamente não preenchemos os requisitos. Então, em nome da veracidade, nós oficiamos, foi uma decisão da Assembleia Geral, oficiamos ao conjunto das especializadas e a diretoria da FEB, e já não sentamos mais lá naquela reunião, mas, como disse, estamos sempre à disposição de todos, né? Então agora no dia 7, a partir das 2 horas da tarde, na nossa sede, na Rua Ibituruna 53, ali no Maracanã, vamos fazer a nossa festa de encerramento, onde nós prestamos contas das coisas que aconteceram ao longo do ano e fazemos uma confraternização. Todos estão convidados e ficaremos muito, muito felizes com a presença dos nossos companheiros, dos dirigentes, né, dos presidentes das casas espíritas, dos frequentadores usuários do nosso instituto, que é um momento bom de a gente verificar o que aconteceu no ano, mas também nós começamos a acenar com o ano seguinte. E é outra coisa importante que temos que dizer. Nós sempre fazemos nos meses de janeiro e fevereiro os que nós chamamos assim curso de férias. Foi uma ideia que há muitos anos atrás o nosso saudoso coronel Joel Alvarenga colocou para nós. Isso fazia com que o Instituto funcionasse também aos janeiro e fevereiro. Mas esse ano, no lugar onde nós estamos, no Abrigo Teresa de Jesus, que nos cede graciosamente e generosamente as instalações, vai haver uma obra. Vamos fazer uma escada e o acesso ao nosso local ficará inviável. Então, por decisão da diretoria, nós não vamos oferecer o nosso curso de verão. Então, em janeiro e fevereiro,
o ICEB estará fechado e funcionará apenas para atividade de administração. Em março, nós retornaremos, lembrando que o carnaval é no início de março, né? Acho que é o primeiro sábado de março. E o segundo sábado de março é o desfile das campeãs. Então, nós também não funcionamos porque o trânsito fica difícil, complicado, é arriscado. Isso quer dizer que nós vamos iniciar nossa atividade no terceiro sábado de março, que é no dia 15 de março. Nós estaremos retomando a nossa atividade no ano de 2014. Até lá, nós continuamos à disposição de todos os companheiros, pelo nosso e-mail, né, pelo nosso site, o www.portaliceb.org.br, os e-mails Instituto de Cultura Espírita do BR@gmail.com, culturaespírita@oi.com.br, e a nossa web TV estará no ar o tempo todo, reprisando as coisas que nós oferecemos ao longo do tempo e também trocando ideias sempre que necessário com todos os nossos companheiros. Vamos agora então ouvir o nosso companheiro Joel Vaz com a nossa agendinha luminosa. Maravilha, muito luminosa, porque dezembro para mim tem um sabor todo especial. Percebo que se revitaliza no mundo inteiro a imagem do doce Rabi da Galileia. E em Carapicuíba, então, vai ter uma festa fantástica. E é curioso, todos os sábados no calçadão, ao lado do posto policial, começando às 8 horas da manhã e terminando no final da tarde, às 6 horas, acontece uma super feira de livros espíritas, com até 70% de desconto. Livros da codificação por R$5. Veja só. Olha que beleza. Maravilha. Mas a grande novidade, meus amigos César Sarui, é que isso é um decreto da prefeitura. Olha que beleza. Olha, da prefeitura. Como é o nome do lugar? Como é o nome do lugar? Carapicuíba, São Paulo. São Paulo. São Paulo, que beleza. É um decreto. E esse decreto não é um decretinho feito agora, não. Ele é de agosto de 2000. De 2009, agosto de 2009. Vai fazer 5 anos. Vai fazer 5 anos. E todo sábado tem o dia inteiro essa festa, com o apoio da prefeitura e também com o apoio do movimento espírita, que é a Sociedade Espírita Intermunicipal de Carapicuíba. Todas as casas espíritas se reúnem para realizar esse evento. Maravilhoso, maravilhoso, muito maravilhoso. Bom, muito bom. Um exemplo a ser imitado por os outros municípios desse país afora. Maravilha. A doutora Dora Encontre nos envia um e-mail muito especial, alertando para o texto de lei que está para ser votado nos próximos dias. É o projeto de lei que é da senadora Marta Suplicy, apresentado em 2006. As propostas contidas na lei, além de absurdas, ferem todos os princípios da instituição da família como organismo básico da vida social brasileira e do mundo inteiro. Uma proposta eleitoreira, claro, porque ela é equivocada, que supostamente pretende proteger a homossexualidade, enfim, esta comunidade inteira, e entre outros absurdos destaca esta pérola. A partir dos 14 anos de idade, os adolescentes disporão de cirurgia de mudança de sexo, custeada pelo SUS. A íntegra desse texto, que já teve diversas alterações, está no site www.pic122.com.br. Leiam e vejam que absurdo, que absurdo. Eu quero lembrar que quando a senadora Marta Suplicy percebeu que ia perder a prefeitura de São Paulo para o candidato Kassab, querendo esvaziar a sua imagem, afirmou preconceituosamente e indelicadamente que ele era um homem solteiro com mais de 50 anos, como se isso fosse um defeito. Bom, página virada, dia 7, sábado próximo, começa o Festival de Primavera no Lar Amélie Boudet. Belíssima casa espírita que homenageia a esposa de Allan Kardec como sua patrona. Lembrando que em 23 de 11 de 1795, Amélie reencarnava na França. O lar comemora também 57 anos de fundação e promove uma belíssima festa com palestras e uma porção de outras atividades comemorativas. O lar fica na rua Amélie Boudet, 55,
no Parque São Jorge, em Marília, no estado de São Paulo. Maravilha, né? Hoje à noite, no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea, o Grupo de Estudos Espíritas Augusto César Vanucci recebe o médium de psicopictografia, Lívio Barbosa, para mais um trabalho de integração mediúnica com artistas desencarnados, revelando mais uma face do imenso painel mediúnico codificado por Allan Kardec. Excepcionalmente, a reunião de hoje inicia às 17 horas e vai até às 20 horas. Estão todos convidados e a entrada é franca. Dia 8, sábado próximo, a consagrada palestrante Anete Guimarães, filha do nosso querido e saudoso Geraldo Guimarães e da querida Ana Guimarães, fará um seminário, tendo como tema Espiritismo, consequências ético e morais. O trabalho tem 3 horas de duração, que começa às 10 horas da manhã e vai até 1 hora da tarde. O endereço é Rua Aristides Lobo, 51, no Rio Comprido, próximo à Rua Barão de Itapajipe. A agendinha fica por aqui. Um abraço para todos. Muito bom. Vamos ao nosso intervalo e logo retornamos. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Próximo. Bom dia. Bom dia. Qual é o formato de pagamento? Cartão. Ótimo. Então vamos poder ampliar a educação, a cultura, aumentar os apoios. Agora, cada compra que você fizer, você pode participar para que a Fazer o Bem aumente a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais em todo o Brasil. Para isso, pague as suas contas com os cartões O Bem. Prontinho. Volte sempre. Faça o bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 720 7575. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, emissora Fraternidade, 1400 kHz, e contando, como sempre, com um apoio inestimável do nosso engenheiro de som, Toninho Barbosa, a quem reiteramos os nossos agradecimentos pela ajuda sempre muito especial. Nesse bloco vamos responder às perguntas que os nossos companheiros nos enviam. Hoje o Sérgio Medina, de Itaboraí, está perguntando o seguinte: é verdade que podemos encontrar em sonhos com pessoas amadas já falecidas, Assaruí? O que você acha? Bom, meu amigo, que existe uma ligação bem real entre o mundo material e o mundo espiritual. Isso aí é uma assertiva definitiva. Agora, o sono ele tem um efeito reparador sobre a matéria. E nessa oportunidade o espírito aproveita para se desligar, entre aspas, temporariamente do corpo, tendo então a liberdade para se deslocar pelo mesmo ambiente em que circulam os espíritos desencarnados. É assim que é possível um encontro entre almas afins para suprir as saudades e renovar as emoções. Muitas vezes o diálogo entre esses espíritos ele é tão marcante que fica marcado mesmo na memória dos encarnados após acordarem. Outras vezes são apenas pequenos trechos que ressaltam na memória, resultando em pequena confusão e aparente contradição. Os sonhos, eles revestem-se, em sua maioria, de situações que não podemos entender. Eles ficam parecendo irreais, absurdos e muitas vezes são objeto de especulações por parte de aproveitadores que passam a interpretar o seu significado cobrando para isso. Existe sim, meu amigo, muitas vezes esse encontro a que você se refere. Não é uma regra, mas é uma eventual realidade. E nessas horas é preciso saber separar bem as coisas e aproveitar as lições daquele momento preservado pela memória. É bom também você levar em conta que, da mesma forma, os desafetos se aproximam. E esses encontros não são agradáveis, muitas vezes significando um sonho mau, um pesadelo.
aquele negócio de interpretação de sonho, tem gente que ganha dinheiro com isso, né? E como ganha. E como ganha. Muito. Tem É uns uma camaradas indústria que fantástica. escrevem livros É. sobre como interpretar sonho. Então eles dizem, se você sonhar com um sapo é isso, se sonhar com um passarinho voando é aquilo. E daí o pessoal vai. E tem um nisso. mercado fantástico de gente iludida com essas informações, É. achando que esse é o caminho da vida. Sucesso. Mas Freud também escreveu sobre sonhos, né? Bom, mas aí o Freud já teve uma visão, que eu diria, onírica. Ele teve uma visão do ponto... Não só Freud, mas Jung também tinha uma percepção muito grande com relação a isso. Por causa do que o Espiritismo está dizendo, porque eu acabei de falar aqui para o nosso ouvinte, existe uma relação de desprendimento durante o sono em que as almas se dão. Então, o que Freud naturalmente fez foi conseguir ter essa percepção dessa relação, dessas angústias, principalmente os sonhos, quando eles representam esses pesadelos, sofrimentos, essas coisas. Freud, teve essa percepção. Embora ele não tenha conseguido explicar isso à luz de uma doutrina, à luz de uma realidade espiritual, mas ele se aproximou muito. Aliás, o trabalho dos psiquiatras, ele não se enquadra nesse que eu falei dos aproveitadores. Claro. É um muito trabalho distante. científico e certamente eles vão chegar um dia a essa conclusão bem mais aproximada do que o Espiritismo fez. Sabe, os sonhos são uma experiência da alma da pessoa, né? Anímica, né? Mas pelo contato, que como você explicou muito bem, se pode encontrar com desencarnados, acaba se transformando num fenômeno espiritual. Isso. A capacidade que o ser humano tem de sonhar seria uma comprovação de que nós não somos apenas um corpo de carne? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Retalhos de experiências de vidas antigas, experiências Voltam, né? voltam. Esses retalhos que formam, então, esse painel de sonhos e às vezes pesadelos, enfim. Os aproveitadores partem para um outro caminho, sabendo da existência desses sonhos, desses momentos de visita ao passado, né? Eles se aproveitam para tirar um partido. É verdade. Muito bom. Já que nós falamos nesse encontro aí com pessoas amadas já falecidas, vem a segunda pergunta do nosso Sérgio Medina, lá de Itaboraí. Então, para os espíritas, a morte é um mistério? Olha, o Sérgio, não deve ser um mistério para os espíritas. Isso na medida em que acreditamos na sobrevivência e na imortalidade da alma. Aceitamos que a vida continua na dimensão espiritual e que lá o espírito continua o seu processo de evolução. Então não se deve pensar em mistério. O espírita, ele entende a morte como uma transição entre dois estados. É a libertação espiritual que chega após um ciclo de eventos na matéria, trazendo novas perspectivas para o crescimento do espírito. O que acontece nesse processo não é propriamente a sensação do mistério, e sim do medo, produto básico do desconhecimento, da ignorância. O medo da morte e seus mistérios, ele vem da consciência que as pessoas têm de suas faltas, de suas falhas no cumprimento de suas propostas de regeneração. É a consciência agindo e mostrando como temos falhas. Dessa forma, fica a sensação de que vamos ao encontro de nossos erros e isso nos apavora. Esse é o grande mistério. Mas se o mistério da morte é um problema, a solução é a abertura para a vida. É a busca pelos seus valores e a construção do bem em nós. Na medida em que crescemos na luz, as trevas do medo vão se dissipando. Nós temos exemplos de almas belíssimas que, por exatamente não terem esse medo, por sentirem-se integradas no seu processo de regeneração, simplesmente não têm medo da morte. A morte para eles é apenas uma passagem, como deve ser para todos nós. Acho que Jesus voltou da morte, né? E voltou, se materializou, conversou, etc. e tal, mas
voltando àquela questão dos sonhos, dos encontros com pessoas desencarnadas, na verdade todos nós nesse aspecto voltamos da morte. É verdade. É verdade. É isso. É verdade. Muito bom. É isso mesmo. Há uma terceira questão que o nosso irmão Sérgio Medina nos coloca, que é também uma pergunta recorrente, sempre se faz isso. Quanto tempo um espírito leva para voltar em outro corpo? Isso aí nós já respondemos várias vezes, né? Mas é sempre elucidativo. Nós sabemos, Sérgio, que cada espírito tem a sua história e as suas necessidades diante da lei de causa e efeito. A questão determinante é que todos precisam passar pelo processo reencarnatório para trabalhar os seus valores e crescer em busca do Pai. Porém, existem circunstâncias que precisam ser analisadas pelos mentores espirituais, pelo próprio espírito, pelas tendências do ambiente em que vivem, então nós poderíamos dizer que cada caso é um caso. Segundo Kardec e os guias espirituais nos ensinam, não existe um padrão que determine esse processo de reencarnações. A lei de causa e efeito é mandatória e ela preside essa perfeita mecânica de regeneração. O importante não é regularmos o tempo em que isso se processa. O importante é sabermos que existe na lei divina um recurso que nos oferece infinitas oportunidades e oportunidades de resgatarmos os nossos erros e caminharmos em direção do Pai. Isso é que é o mais importante nesse processo todo, porque, afinal de contas, nós conhecemos casos, por exemplo, Chico Xavier, César, naquele livro Vozes do Além-Túmulo. Parnaso do Além-Túmulo. Não. Voz do Além. Vozes do Além. Da Voz do Além. Nesse livro, o Chico conta as experiências de reuniões mediúnicas que eles tiveram. Isso. E entre elas, ele se refere ao fato de um espírito que ele estava há perto de 300 anos recusando-se a reencarnar devido à gama muito grande de erros e de falhas, de faltas e de necessidade de reajuste que ele tinha. Coisas assim do tipo que a programação espiritual dele exigia ele vir cego, aleijado e com uma porção de outras coisas. E nesse caso, a espiritualidade, os amigos espirituais, praticamente a reencarnação dele foi obrigatória. Ele foi empurrado depois desse período de perto de 300 anos, porque era uma necessidade importante para ele e ele se recusava. Ele tinha um processo de reação a isso terrível. Então o Chico conta que, exatamente falando sobre isso, que a reencarnação ela é mandatória. Eu diria mais para vocês. Há pouco tempo atrás eu vi um trabalho feito pela Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, onde uma médica ela diz o seguinte: a reencarnação é um processo, é uma lei biológica. E ela explica por que isso, né? Porque ela faz parte de um processo de regeneração espiritual, onde o perispírito vai se quintessenciando na medida em que vai melhorando. É muito interessante, mas basicamente essa era a resposta para o nosso amigo. Quer dizer que tem gente que pode renascer rapidamente, tem gente que pode demorar um pouquinho, tem gente que pode demorar séculos. Isso aí varia de acordo com a necessidade. A gente entende, né, que é um processo que a gente chama de otimização da reencarnação. Então é que você nasça com o melhor corpo que precisa para a sua evolução, no melhor lugar que precisa, na melhor cultura, na melhor família. Chama-se otimizar a reencarnação. Isso às vezes demora um pouco, de acordo com as possibilidades. Isso mostra também que nós temos limitações no nosso livre-arbítrio. Esse irmão nosso ficou um monte de tempo, 300 anos, né? A gente sabe de outras criaturas que ficaram bastante tempo, mas há um limite. Você não pode retardar a sua evolução a partir de um certo limite. E a reencarnação, na nossa visão espírita, é um acelerador do processo evolutivo. Então chega um determinado momento que a reencarnação é imposta.
E tem que ter muita força de vontade, até um certo aprimoramento nessa questão de reencarnar com essas dificuldades todas. É verdade. Muito bem, vamos então ao nosso intervalo. Daqui a pouco estará aqui conosco o nosso companheiro Geraldo, Coronel Geraldo, que vai nos apresentar a internet do bem, né? E logo retornaremos para o encerramento do programa. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, sabemos que o acaso não existe. Assim, tudo o que acontece possui uma causa lógica, pois não há efeito sem causa. O Evangelho de Jesus, interpretado sob o ponto de vista da doutrina espírita, é pródigo em comentários elucidativos quanto ao sentido das palavras do Mestre Divino. Em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34, por exemplo, Jesus nos diz que não nos inquietemos sobre o como obter o alimento do dia seguinte. Aconselha-nos a observar os pássaros no céu, pois não semeiam nem ceifam e nem guardam em celeiros, mas o Pai Celestial os alimenta. Diz-nos que não nos inquietemos com o vestuário e aconselha-nos a observar os lírios no campo, que não trabalham nem fiam. Entretanto, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais envergou túnica tão malva. Aconselha-nos ainda a buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais nos será dado por acréscimo. Interpretadas ao pé da letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais se conservariam inativas. Se tal fosse a condição normal do homem na Terra, jamais haveria ele saído do estado primitivo, e, se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes e mesmo com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. São os desafios que, provocando as respostas do homem, o fazem pensar, a fim de superá-los e assim alcançar o progresso continuado. Além disso, a misericórdia divina, que a tudo provê, coloca um bálsamo ao lado de cada dor. O homem tem a protegê-lo e orientá-lo o seu anjo guardião, aquele mesmo de que fala o livro bíblico de Tobias, o anjo que acompanha um jovem em seu longo itinerário, devolvendo-o ao Pai zeloso, são e salvo. É doce saber que cada um de nós possui um ser superior que nos ampara e aconselha. É ele que nos sussurra aos ouvidos: detenha o passo, acalme-se, espere para agir. Ou nos incentiva: vá em frente, esforce-se, estou com você. Ele nos acompanha por ordem de Deus. Acompanha-nos desde o nascimento até a morte, e não raro, até mesmo na erraticidade. Mas não fere o nosso livre-arbítrio. Em verdade, são os mentores espirituais que estimulam o progresso, por meio de intuições aos seus protegidos, mas de forma tão sutil, que nos permite imaginar que as ideias brilhantes são exclusivamente nossas. Cabe, pois, ao homem encarnado, para progredir, rogar a ajuda de Deus com toda a sua fé, como se o seu sucesso só dependesse dessa ajuda. Todavia, cabe-lhe aplicar todos os seus esforços na direção de suas conquistas, como se o seu sucesso só dependesse desse esforço. Esquecer os eventuais fracassos de ontem e comemorar, com uma prece de agradecimento, cada vitória alcançada. A esse propósito, selecionamos para hoje uma mensagem intitulada Comece de Novo, cujo texto passamos a apresentar. Alegre-se,
pois cada passo que você dá e que o leva ao destino que você almeja é, de fato, um motivo para comemorar. Nem sempre é fácil dar aqueles primeiros passos em direção à integridade, e a celebração ajuda a construir o impulso para a etapa que se segue. Cada passo mais o aproxima da sua cura, da paz e da abundância de tudo o que você deseja. Rompa o ciclo do passado e comece de novo. Apegar-se ao passado pode se tornar um fardo pesado e é o momento de se livrar desse fardo. O que passou, passou. Mantenha somente as lições e o amor e deixe tudo mais para trás. Mudar os padrões do passado traz as bênçãos que você esteve esperando e suplicando. Permita que os seus anjos iluminem o caminho. Visualize-se envolvido por uma bela luz, clara de equilíbrio e de cura. Deixe que os seus anjos orientem a sua cor e intensidade, pois ela pode ser diferente a cada dia. Peça aos seus anjos para desenvolver a sua intuição e visão interior. E lembre-se de confiar, oferecer gratidão e celebrar cada passo que você dá. Afirme frequentemente: eu sou feliz, saudável e abundante. Cada passo que eu dou me aproxima mais ainda do meu resultado desejado. Você é amado com ternura e apoiado sempre. Meus amigos, agradecemos a gentileza de sua audiência e nos despedimos com votos de saúde, paz e da mais completa felicidade. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade e muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.